Pai seja convosco, bom dia, como vão todos? Eu gostaria de ler um salmo. Engrandecido seja o nome do Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Exaltado seja eternamente o teu nome, Paizinho querido. Eu vou ler o Salmo 23. O Salmo 23. Como sempre, o vento passa a página de que eu estava programada para ler. Ai, Deus. Achei. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Louvado seja eternamente o seu nome, Pai. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Louvado seja Deus. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Santo, poderoso é o Senhor, digno de toda honra, louvor e adoração. Amados, fazer aqui uma leitura da página do referente 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, do 1 em diante. Então, o apóstolo Paulo aqui nesse capítulo, ele faz, ele exortando a igreja de Corinto, né? Sobre as dissensões que havia na igreja, né? As divisões entre os cristãos, que não levasse para a justiça dos homens e que se fosse resolvido na própria igreja. Então, o apóstolo Paulo aqui nos ensina, nesse capítulo 6, em 1 Coríntios, como resolver as questões que provocam divergências entre os irmãos cristãos. Ele adverte que não devemos levar a outro irmão a Cristo em questão da justiça, como procura resolver dentro da igreja. Em seguida, ele apresenta uma lista detalhada sobre as pessoas que herdarão e que não herdarão o reino dos céus, segundo as Escrituras. Ele adverte que não devemos fazer tudo aquilo que nós queremos, contrário, as nossas atitudes devem ser guiadas pela palavra. A igreja é exatamente como a nossa família nuclear. Há pessoas que gostamos e há pessoas que não gostamos, mas mesmo assim somos uma família e isso é irrevogável. Então, é sobre isso que está escrito em 1 Coríntios, lendo o versículo, o capítulo. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo devera ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida, portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, porque vocês constituem como juízes.
se constitui como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Porque ele quer aqui nessa carta dizer que não devemos levar a justiça dos homens, mas procurar resolver dentro da própria igreja os conflitos, né? As dissensões, as divisões. Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nenhuma... Aí quando chega aqui, ó, no capítulo 6 diz assim: mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não crentes. Ele quer dizer assim, que procura resolver isso, né? Porque quem tiver de fora... Aí há uma comparação que eu até coloquei aqui. Deixa eu ver que eu não estou achando. É tão ruim quando eu faço um esboço, sabe? Aí o vento dá, separa o lugar que eu... É uma comparação como se fosse na época da Arca de Noé, que dentro podia estar sendo incômodo, mas fora havia morte. Então, é feita uma comparação assim, como a Arca de Noé, dentro da Arca de Noé. Se dentro da Arca de Noé podia ter incômodos, não é? Ter assim... Imagina, dentro da Arca de Noé, o mau cheiro que não era tantos animais ali fechados, com apenas uma janelinha. Então, assim, é feita uma comparação com relação a isso. Se dentro da arca estava ruim, imagina fora, né? Que fora havia morte. E a mesma coisa, ele faz a comparação assim com as coisas dentro da igreja. Na igreja vai ter pessoas que você tem afinidade, como também vai ter pessoas que você não vai ter afinidade. Mas nós, como cristãos, nós devemos procurar viver em harmonia, procurar ser compreensivo, mesmo quando for para exortar, ter o discernimento de exortar como o Senhor é conosco, que Ele nos exorta como um pai que ama seu filho, sua filha, e exortar com amor, procurar ser compreensivo, ter empatia, se colocar no lugar do outro. Então, tudo isso ele quer dizer assim, procurar resolver os litígios dentro da própria igreja, as dissensões, os conflitos dentro da igreja. Aí aqui mais adiante... Ele fala, simples fato de moverem ações contra os outros já é completa derrota para vocês. Porque, gente, aí eu tiro pela minha situação. Alguém fez algo assim que me prejudicou muito. Gente, se fosse uma pessoa que não estivesse em espírito, estivesse na carne, já teria procurado a justiça dos homens. Porque foi tamanha afronta que eu sofri e sofro consequência até hoje. Trazendo assim para a nossa realidade, né? Então, a pessoa, se estiver espiritualmente firme, você pode sentir até aquele impacto. Sofre pra caramba, viu? A gente sofre a injustiça. E como sofre? Eu sofro consequência até hoje do que alguém me fez. E foi muita perversidade. Então, assim, a gente até perdoa, mas querer conviver, a gente não quer conviver. Mas no caso de que você está dentro do ambiente, já é diferente, né? Existem exceções, e aqui é uma delas. Se você congrega numa igreja e por um acaso se depara com algum conflito, você vai tentar resolver dentro da igreja, você não vai buscar a justiça dos homens. Não é procurar ser compreensivo, ter empatia, se colocar no lugar do outro. Isso é uma das coisas que a palavra do Senhor diz: façais aos outros aquilo que vos quereis que vos façam. E a pessoa está se baseando nas escrituras, como aqui o apóstolo Paulo diz, que a gente deve se basear nas escrituras.
Porque se a gente for pela carne, muitas vezes dá vontade da gente... Eu não vou dizer a você que eu sou imune a isso. Isso é um exercício que a gente faz diário. Tem dias, gente, hoje mesmo, tem horas, sabe? Alguém diz assim, não se prenda a passado, não é passado. Gente, eu tô sofrendo na pele todos os dias da minha vida. Já que tá falando aqui em litígio entre irmãos, aí eu me lembrei da minha situação, trazendo para nossa realidade. Eu tô vivenciando, gente, consequência do que alguém me fez. E ninguém foge disso. Aliás, eu não fujo disso até ser resolvida essa situação. Entendeu? Edilene, você procura meios? Procuro, mas ainda não encontrei. Eu procuro meios, entendeu? Eu peço a Deus, Senhor, faz justiça. Mas eu não fui à justiça dos homens. Eu não fui. Então, aqui é o que ele está dizendo. Procurar resolver dentro da palavra de Deus. E se for dentro da igreja, principalmente. Você não vai ficar... Já aconteceu comigo. Houve, assim, não foi nem briga, foi uma falta de esclarecimento de alguma coisa. E ela, na época, é minha amiga até hoje. Ela é minha amiga, assim, é colega em Cristo, irmã em Cristo até hoje. Houve uma divergênciazinha, mas ali a gente resolveu. No dia seguinte a gente resolveu. É isso que Paulo diz aqui. Não foi briga, foi assim, algo que estava divergindo. Isso acontece. Acontece com qualquer pessoa. Estava divergindo alguma coisa ali, a gente trabalhava junto, na intercessão, e houve assim uma divergênciazinha, mas ali mesmo foi resolvido. E é assim que aqui está dizendo, que você pode até discordar da opinião, da sugestão de alguém, mas ali resolve e fica tudo bem. Não precisa você levar adiante, principalmente, ele está dizendo aqui, principalmente para os não crentes, né? Fica muito feio para os não crentes dizendo assim, poxa, aquele ali é crente e está agindo desse jeito, eu não vou querer ser igual aquele ali. Entendeu? Então, sempre, aí ele diz aqui, ó, porque não preferem ficar com prejuízo. Ninguém quer ficar no prejuízo, né? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino dos céus. E mais aqui adiante você vai ver que o Senhor, no versículo que eu li aqui, bem aqui próximo, o Senhor diz, sejais meus imitadores. E o Senhor, ele é justo, né? Conforme está em Filipenses 4:8, tudo que for verdadeiro, tudo que for justo, tudo que for honesto, de boa fama, se há alguma virtude nisso pensai, e o que aprendeu, ele quer dizer assim, o que aprendeu, pratique e passe adiante isso para as pessoas também. Então, assim, aqui ele está dizendo que os injustos, o que comete injustiça, não herdarão o reino dos céus. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino dos céus. Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, gratidão a ti, Senhor. Gratidão ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido e nos concederá, a nós e a nossa família, a nossa parentela e nossos amigos. Senhor, abençoa cada um que vai ouvir essa live. Abençoa os ministérios, respectivos ministérios. Senhor, nós somos falhos, somos fracos, somos pecadores, mas em Ti nós podemos ser pessoas melhores. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Tudo para a glória de Deus. Bom dia a todos, excelente dia das mulheres, Internacional das Mulheres. Parabéns a todas, parabéns para cada um de nós. Em nome de Jesus.